Boa noite a todos, um prazer tê-los todos aqui conosco. Agradecemos aqui e rogamos, através da prece que vamos efetuar, tenhamos uma ótima palestra. Oremos. Deus, nosso Pai e Criador, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, guia espiritual da terra, aqui, Senhor, estamos presentes a um dos seus aposentos, nos quais são todas aqui derramados os seus ensinamentos, em cada uma das casas espíritas, dos locais onde o seu nome é levado em consideração, e tenhamos sempre em mente que, se não fosse pela atuação sua em buscar a nossa formação moral, estaríamos aonde, Senhor? Por essa razão, rogamos infinitamente, Senhor, que esses momentos se nos façam presentes de uma grande força espiritual que possamos receber, que nos enleve nesse mês em que comemoramos o seu natalício, aqui na terra, entre nós, e que realmente se faça vencer e atuar em benefício nosso e de todos os quais nós tenhamos ligações e que venhamos a efetuar durante esses dias, para que as benesses do Senhor possam estar conosco. Abnegados, sempre devotados ao Senhor, agradecemos por esses instantes e rogamos a espiritualidade superior da casa que possa aqui permanecer entre nós. Que assim seja. Eu esqueci de me apresentar, meu nome é Rosana Catani, somos trabalhadoras da casa e temos a grata possibilidade de trazer a vocês que a casa possui vários grupos de estudo que estão à disponibilidade das pessoas e são, na terça-feira, nós temos um grupo de costura, né, que efetua várias confecções e que são doadas à instituição que rege um grupo de pessoas voltadas e que não têm condições socioeconômicas e que nós auxiliamos com o enxoval de bebê. Além disso, temos várias atividades do ESD, que seria o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, do EAD, Estudo Avançado da Doutrina Espírita, e também do EOB, Estudo das Obras Básicas. Estão dispostos em dias da casa e estão ali na frente para a disposição de saberem os horários, que são geralmente às quartas e aos sábados à tarde. Quartas-feiras no mesmo horário da palestra. E temos a mocidade que está em estruturação para poder iniciar as suas atividades, o plantão de passe, né, e a conversa fraterna, que é efetuada sempre aos sábados, às 17h30, às 18h30. Para mim é um prazer muito grande poder apresentar uma amiga bem mais jovem que a gente, mas que vimos crescer, né, aqui dentro, casada com o presidente da casa, Filinto, é Marie de Chandal de Fou Eisenbach. É um nome assim, só o nome de peso, não é só o nome de peso, mas sim o que ela vai trazer, o crescimento que ela efetivou durante esse tempo, que estamos juntos, não vou dizer quanto tempo, né, para ninguém fazer cálculos, mas que sem dúvida nos traz uma alegria muito grande vendo a estrutura familiar sendo formada e os filhos juntos podendo crescer aqui na casa. Hoje teremos a palestra com o assunto que seria a magia da esperança, certo?
muito interessante e próprio, apropriado para a época nossa aqui. Então, vamos pedir a Marie que venha efetuar a palestra, e daí vocês vão ver que eu tenho razão no que eu falo. Boa noite a todos. Os amigos são sempre tão generosos, que bom, né? Bom, no Natal é muito comum no mundo inteiro, nos templos, nas igrejas, nas associações religiosas, as pessoas se reunirem para comemorar o natalício de Jesus. A história que eu vou contar a vocês é uma história verídica. Ela aconteceu em Londres, onde um jovem presidente resolveu assumir a presidência de uma instituição muito antiga do espiritismo em Londres. Era uma casa espírita, uma sociedade espírita que havia sido construída há 500 anos, a estrutura. E há mais de 50 anos ela era uma sociedade espírita. Então o prédio era um prédio muito velho, muito desestruturado por conta do tempo. E ele então, na sua juventude, com a sua esposa, quando assumiu a presidência, chamou todos os companheiros e disse: pessoal, vamos dar um jeito de dar um trato nessa casa, né? Era aquele ardor da mocidade. Então todos se reuniram, pincel, né, na mão, pintaram a casa, arrumaram tudo isso para poder festejar o Natal. E não é que 2 dias antes do Natal houve uma tempestade enorme na região. E um bloco enorme de reboco, bem no meio do palco, abriu-se. E eles então ficaram muito tristes. A esposa do presidente chegou até a chorar, disse: puxa, 2 dias antes do Natal ia ficar tão bonito, né? Tudo arrumado. E ele disse: olha, vamos agradecer a Deus, porque há de ter uma razão para a gente estar passando por isso. E saídos de lá, os dois foram se encontrar com alguns companheiros da casa que estavam preparando um bazar para vender coisas que eles haviam recebido de doação, para comprarem mantimentos para as pessoas mais carentes. Porque uma das atividades da sociedade espírita era atender as pessoas necessitadas e mais carentes. E lá naquela época, né, muito frio, na época do inverno, então eles haviam pedidos, agasalhos, enfim, todo tipo de coisa. E no bazar, uma das senhoras abriu uma das caixas de donativos e tirou de lá uma toalha de banquete de mais ou menos uns 4 metros, toda bordada em fios de ouro, cor marfim, uma coisa linda. Eles ficaram extasiados. Meu Deus, como vender essa peça e a que valor? E ficaram discutindo quem teria condições. Eles eram muito simples. Quem teria condições de comprar uma toalha dessa? Numa época que nem banquetes não se fazem mais. Então ele teve a ideia, nossa, pegou, tirou todo o dinheiro, falou para a esposa: raspa a bolsa aí, vamos comprar essa toalha, que eu tive uma ideia. Foi, comprou a toalha, chegou lá na casa espírita e pendurou a toalha por sobre o rombo. Arrumou, ficou um espetáculo. Eles ficaram numa felicidade, disse: pronto, está resolvido, pelo menos não fica parecendo aquele rombo feio. Saiu, foi para uma reunião com os companheiros para decidir como que fariam a distribuição. Resolveram, então, que se encontrariam na véspera do Natal, fariam a atividade da palestra, da prece que eles queriam fazer, né, juntos, entregariam os mantimentos e estava feito, então, todo mundo feliz. Na véspera do Natal, ele chega, mais ou menos perto da hora do almoço, para abrir a casa espírita. E ele vê no ponto de ônibus uma senhora já de uma idade mais avantajada, tremendo de frio, mal agasalhada,
todo apertado. Ele disse: senhora, o ônibus vai demorar uns 40 minutos ainda para vir. A senhora não quer entrar aqui na sociedade? A senhora fica sentada ali no auditório, eu tenho algumas coisas para fazer. Quando chegar o horário, a senhora sai para pegar o ônibus. Ela agradeceu tudo, entrou, sentou-se quietinha, e ele percebeu que ela estava orando. Então ele ficou quieto, não trocou assunto nenhum. Foi até lá na frente, arrumou a toalha, que tinha uma dobrinha, né? Ele estava todo zeloso com a toalha. Quando aquela senhora levanta a cabeça, ela levanta-se e vai em direção ao palco. E ele conversando: nossa, a senhora viu que maravilhosa essa toalha de banquete? Imagine que aconteceu uma chuva terrível, formou um rombo na parede. E daí ele foi contando para ela tudo o que tinha acontecido. Ela disse: essa toalha é minha. Como assim? Essa toalha foi encomendada pelo meu esposo para mim, para recebermos os amigos no banquete. E eu posso lhe provar isso, porque num dos cantos da toalha tem os meus, como é que se diz? Iniciais. As iniciais, faltou a palavra. As iniciais do meu nome e do meu sobrenome. E ela foi então até o cantinho da toalha e de fato estava bordado lá, né, as iniciais do nome dela. Aí ele disse: nossa, mas que coisa, se a senhora quiser, eu tiro a toalha ali e devolvo. Eu disse: imagina, pense você que nós morávamos em Viena, na Áustria. E nós tínhamos uma vida muito boa, né, assim, não nos faltava nada, eu e meu esposo. Mas quando aconteceu a guerra, nós fomos contra a ocupação do nazismo. E resolvemos então fugir da Áustria. E na época nos indicaram que fôssemos separados. Então meu marido disse: vai na frente, pega um trem, vai para a Suíça e eu vou tentar despachar alguns bens de família, enfim, coisas que eles tinham caras ao coração, e depois eu me encontro com você lá. Nunca mais eu vi meu esposo. Soube depois que ele foi preso num campo de concentração e morto. Você não imagina a culpa que eu trago dentro do coração. Por que eu não fiquei com ele? Ou por que ele não foi comigo e deixamos tudo para trás? Fico me perguntando até hoje. Daí ele escutou, conversou com ela, trocou umas ideias, consolou-a, se ofereceu novamente: quer a toalha? É uma lembrança sua, cara ao coração. Ela disse: não, meu filho, deixa aí que vai estar melhor. Eu vim fazer uma entrevista agora há pouco, porque nesses anos, eu acho que castigo de Deus, eu tenho estado sozinha, andando pela Europa toda, pobre, de trabalho em trabalho, tentando levar a vida do jeito que dá. Eu não vou ter uso para essa toalha de banquete. E eu soube que fui rejeitada no trabalho que eu queria de governante. Então eu vou para casa. Então ele abraçou, ela saiu. À noite chegaram o pessoal da casa espírita, fizeram aquela comemoração maravilhosa. A toalha na luz artificial ficou mais linda ainda do que na luz do dia. E depois, no final, quando eles entregaram todos os mantimentos, o presidente e sua esposa ficaram na porta para despedir-se das pessoas. E foram se despedindo, e quando chegou o relojoeiro da cidade, ele disse: nossa, olha que coisa curiosa. Essa toalha eu mandei bordar para minha esposa em Bruxelas. Na época em que se podia receber em casa os amigos, numa época tão feliz. Eu chego a me emocionar quando eu conto essa história, porque é uma história verdadeira. E daí, diz ele, eu pedi à minha esposa que fosse à frente para encontrar-me com ela. Nunca consegui encontrá-la. Acredito que tenha morrido. Ele levou um sobressalto. Contou para o relojoeiro, não, contou da senhora como é que tinha acontecido. Então o homem ficou emocionado: ela está viva, mas e onde que ela está? Como encontrá-la?
Ele lembrou-se que ela tinha feito uma entrevista para a governanta. Procuraram no jornal do dia, viram aonde era a casa que ela tinha ido fazer a entrevista, foram até lá, naquele horário da noite, bateram a porta. A senhora disse, olha, felizmente eu anotei o endereço. E anotado o endereço, né, passou para eles, eles foram, pegaram um carro de aluguel, foram até lá, e quando ela abriu a porta, deu aquele hiato, assim, sabe? Aquele assombro, porque acho que até se dá conta do que estava acontecendo. Aqueles dois se abraçaram, choraram. Foi de uma felicidade sem tamanho. Diz o presidente que não entendeu nada do que eles falaram um para o outro, né? Deviam estar falando em outra língua, mas eram palavras de amor. Aí o presidente voltou-se para a esposa e disse, nossa, bendito buraco na parede. Se não fosse esse buraco, não teria comprado a toalha, não teria visto a senhora. Se eu não tivesse oferecido para ela sentar-se ali, aquilo me veio como uma inspiração, coitada, tremendo de frio. Podia esperar uns 40 minutos ali no auditório, no calor. Aquele momento, um momento de amor, de esperança. Mas eu contei essa história para uma colega de trabalho, disse, olha, eu vou fazer a palestra lá da Casa Espírita, e eu vou contar essa história, e contei para ela, porque é uma história verídica, eu acho muito bonita, tal. Então ela me disse, mas tem um problema nessa história. Eu digo, bom, e qual que é o problema? É que eu não acredito mais em Deus. Digo, é mesmo? Mas por quê? Porque se Deus existisse de verdade, Ele não deixaria a gente sofrer do jeito que a gente sofre. Eu passei dores tão acerbas que eu questionei realmente se Deus existe. E pare para pensar, disse Bera. Tem crianças que nascem tão pequenininhas e já nascem com tanto sofrimento. Problemas de saúde, às vezes câncer, enfim, uma vida mal nasceu e já traz aquela dor, aquela coisa difícil. E aí você olha para o lado e você vê aquele mau caráter, aquele sem vergonha, que tudo dá certo na vida dele, que tem dinheiro, que tem riqueza, que tem... Ah, Deus não existe. Porque se ele existisse, ele teria que ser justo. E se ele fosse justo, como que você poderia explicar essa situação? Eu falei, pois é, realmente a gente se questiona, disse para ela. Não tenho dúvida. Mas, eu disse, em 1857, o governador espiritual da planeta Terra, Jesus Cristo, ele já tinha prometido, quando ele esteve aqui, que ele ia mandar o Consolador prometido. E em 1857, Allan Kardec trouxe toda a doutrina espírita. E, em especial, para tratar essa dúvida que você tem um livro que eu trouxe aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse Evangelho vai ter uma resposta para você. Eu falei para ela. Ela disse, mas minha mãe vai numa religião que eles têm uma resposta, mas essa resposta não me convence. Eles dizem o seguinte, que se eu suportar bem as dificuldades da vida, eu vou ter uma recompensa futura, eu vou ter o paraíso. Ela me disse, pensa comigo, você acha lógico que eu sofro a vida inteira para ter como recompensa o paraíso e o outro lá passa uma vida numa boa, parece que nada acontece com ele, às vezes até não é uma pessoa ruim, mas a vida dele não tem doença, não tem nada, não tem dificuldades, parece que passa. E aí nós dois vamos para o mesmo hotel lá no mundo espiritual com a mesma recompensa, o paraíso? Eu falei, pois é, realmente essas perguntas são difíceis de responder. Mas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem duas partes.
no capítulo que fala sobre bem-aventurados os aflitos. E a primeira parte da resposta é o item 4, que fala sobre as causas atuais das aflições. Me permitam ler Kardec. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder do que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? E aí ele vai discorrendo. Quanta das nossas desventuras da nossa vida, das nossas aflições do cotidiano, dizem os espíritos, são 70% das nossas escolhas de hoje. Por exemplo, eu tenho, de repente, enfisema pulmonar. Mas quem que fumou a vida inteira? Foi Deus que quis que eu tivesse enfisema pulmonar ou fui eu que fumei a vida inteira? Então, as nossas escolhas são grande parte das nossas aflições. Então, Emmanuel, espírito benfeitor do médium Francisco Cândido Xavier, nesse livro Religião dos Espíritos, ele tem um capítulo para nós refletirmos. Ele diz assim, o título: Examina a própria aflição. E nos convoca, então, a dar um olhar para dentro de si mesmo. Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. Vocês acham que uma pessoa egoísta, que é ególatra, não sofre? Claro que sofre. Mas ela sofre por uma dificuldade de caráter que ela traz dentro de si. Mas continua aqui, a aflição do vício chama-se delinquência. O viciado, por exemplo, de heroína, ele não nasce viciado. Ele começa, falei heroína, mas pode ser qualquer outra droga. Ele começa experimentando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. De repente ele está roubando para comprar aquele um pouquinho a mais e se torna um delinquente. As escolhas. Mas continua ele, a aflição da agressividade chama-se cólera. Gente, a cólera é algo que a gente cultiva dentro de si. Quantas vezes a gente passa por uma situação e a gente vai alimentando, a gente fica pensando, mas aquele fulano, se eu pego ele na curva, e a gente vai alimentando até a hora que a agressividade ela explode. Ele fala da mágoa, do remorso, da intolerância, das dificuldades que todos nós trazemos por desvios do nosso caráter, da nossa forma de ser. Conta contam as pessoas que falam sobre Chico Xavier uma história de mágoa, que Chico estava muito aflito, uma mágoa muito grande que ele trazia dentro do coração. Chico Xavier adorava animais, adorava.
E ele tinha um cachorrinho que ele amava. O maior prazer dele era depois que ele chegava lá de madrugada, né, do trabalho de psicografia, era alimentar o cachorrinho, fazer carinho, brincar com ele, né, durante um tempinho. Era a maneira que ele tinha para, né, se preocupar, deixar a mente em paz. E um dia esse cachorro ficou doente. Então exigia do Chico muito mais atenção, porque ele tinha que chegar em casa, dar remédio, ele ficava cuidando. Teve uma noite que ele nem dormiu direito. E a moça que trabalhava lá ficou com muita dó do Chico. Disse, coitado do Chico, cuidando desse cachorro o tempo inteiro. Já sei, eu vou dar cabo nele para ajudar o Chico. Então ela deu lá um remedinho. E quando o Chico chegou do trabalho, encontrou o cachorro morto. Mas ele sabia que era ela. E ele ficou com aquele negócio, aquele troço remoendo. E se passaram os dias, se passaram a semana, até que um dia Emmanuel disse, meu filho, precisamos ter uma conversa muito séria. Você está prejudicando muito o nosso trabalho mediúnico. Vai ter um momento que você não vai conseguir mais atender, como você vem atendendo. Mas por quê? Disse Chico. O que eu tenho feito de errado? Meu filho, a tua mágoa se tornou tão grande que você guarda como uma massa escura no teu coração. E nós precisamos resolver isso. Ele disse, tá, e como que nós vamos resolver? Você sabe quem matou seu cachorro, né? Ele disse, sim. Pois bem, você vai tratar de descobrir o que essa pessoa gostaria de ganhar de presente. Ah, Chico, eu não acredito. É o que faltava. E quando você descobrir isso, você vai comprar e vai dar de presente para essa pessoa. Chico disse, meu Deus, tem certeza que é assim? Tem. Isso não sou eu que estou dizendo. É Jesus Cristo que diz, ofereça a outra face. Ele então, ao longo dos dias, conversando com a moça, descobriu que o que ela queria muito era uma máquina de costura. Gente, máquina de costura naquela época era caríssimo. Coitado do Chico, eu acho que ficou as prestações por 2 reencarnações. Então, ele era, coitado, funcionário público, tinha um salário pequeno, mas ele foi lá e comprou a máquina. E chegou e deu de presente para ela. E na hora que ela deu de presente, ela teve uma alegria tão grande, ela ficou tão grata, que saiu dela um jarro, assim, um jorro de energia, como se tivesse jogado um jarro, uma cachoeira assim, em cima dele. E aquela mágoa, aquela coisa escura, foi embora. E daí Emmanuel disse, isso que Jesus ensinou é não revidar, é dar a outra face. A pessoa fez algo para você ruim, dá o bem, sempre o outro lado. É fácil fazer isso? Não é. Não é. Mas aqui fala e deixa muito claro que um dos motivos das nossas aflições são as causas desta vida. Quando nós reencarnamos, existe um planejamento reencarnatório. E a reencarnação é a grande chave de entendimento a respeito da aflição. Porque quando nós conseguimos ver a vida, não só entre berço e túmulo, a gente consegue compreender que a gente tem uma vida anterior e que a gente vai continuar essa vida, é muito mais fácil de compreender as aflições. Então esta passagem fala também de uma coisa que nós temos que tomar cuidado, que no nosso planejamento reencarnatório, a gente vem com algumas lutas, sim, para ter. Algumas aflições que vamos ter, que nós vamos ver que são as aflições anteriores
as causas anteriores da nossa reencarnação. Mas a maioria das coisas pelas quais nós passamos são coisas que nós fazemos aqui. Então eu gasto todo o meu salário a mais do que eu ganho, daí eu fico endividada, daí eu fico ansiosa, daí eu fico tristecida, daí eu fico nervosa. O que acontece? A culpa é de quem, senão minha? Então os espíritos vão trabalhando isso. A mensagem da doutrina espírita é uma mensagem de renovação. Por isso que em O Livro dos Espíritos, nós temos uma terceira parte do livro que fala sobre as leis morais. E as leis morais são justamente para que a gente encontre respostas e consiga transformar essas dificuldades que nós temos para melhor. Então diz Allan Kardec que o Espiritismo ele tem que ser bem compreendido, mas principalmente bem sentido. E essa compreensão, ela tem que vir, passar da mente para o coração e do coração para as atitudes. Senão eu não mudo. Eu vou continuar aflito, eu vou continuar angustiada, eu vou continuar cometendo os mesmos erros e vou passar a reencarnação sempre com as mesmas situações, porque isso está em mim, está no meu caráter, está na minha forma de ser. Mas, diz Kardec também na outra parte do Evangelho, no item 6, causas anteriores das aflições. Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outra há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são amparo de família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os reveses de fortuna, mesmo com todas as precauções, aconselhadas pela prudência, que mesmo assim acontecem, os flagelos naturais, as catástrofes, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, o idiotismo, o cretinismo e etc. E assim vai ele dizendo. Então existem sim aflições que não estão nessa vida. E que às vezes a gente se questiona, mas por que aquela criança tão pequenininha nasceu com aquele problema de saúde tão severo? Não fez nada hoje. Mas quem foi essa pessoa atrás? Agora vamos pensar em outro lado. E aquela pessoa que não fez nada e toca um violino como se tivesse 20 anos de aula, não aprendeu nada, como é que toca assim? Somente uma reencarnação anterior para explicar. Por que a gente traz essas habilidades? A mesma coisa nos sofrimentos. E então, diz Emmanuel, nessas horas, nesse tipo de dor, a gente tem que, claro, levar o consolo da doutrina espírita, mas tem que levar o consolo do coração. E conta, então, também aquele biógrafo de Chico, que certa feita ele estava em atendimento, como sempre, trazendo aquelas mensagens para as pessoas que buscavam notícias dos seus entes amados que partiram, e entrou uma moça, uma senhora, uma jovem senhora, completamente desorientada, correu até a frente e disse: Chico, perdi meu filho. Perdi meu filho, Chico. Chico então levantou-se e abraçou aquela senhora. E durante 15 minutos eles ficaram chorando os dois. Ela e ele, abraçados. E depois desse tempo, diz que ela disse: Chico, nunca me senti tão consolada. Então a mensagem, ela serve sim
para a nossa inteligência. Mas ela tem que estar associada ao sentimento. Não adianta eu ter a doutrina espírita de cor e salteado na boca. Ah, não, porque é assim, porque é a reencarnação, porque não sei o quê, porque papá. Eu preciso sentir isso dentro do coração. Num dos livros também de Chico Xavier, por Emmanuel, Ceifa de Luz, Emmanuel diz o seguinte, que o conhecimento, a informação, né, o intelecto, é como se fosse uma tabuleta no meio do deserto, dizendo, vá por aqui. Então o peregrino que está lá caminhando no deserto, completamente desorientado, ele olha aquela tabuleta, sedento, ele olha aquela tabuleta e diz, por aqui, ótimo, ele vai saber a direção. Mas ele vai morrer até chegar lá, porque ele está com sede. E até ele chegar ao seu destino, ele vai estar morto. Mas também diz Emmanuel, o sentimento, o amor, a caridade, é como um oásis no meio do deserto. O peregrino chega sedento, mata a sua sede, mas ele não sabe para onde ir, não tem tabuleta dizendo para onde. Por isso que ter conhecimento precisa estar ligado ao sentimento. Somente a amorosidade, às vezes as pessoas falam, não, o que falta no mundo é amorosidade. Só amorosidade, gente, não resolve. É aquele que vai matar a sede e não vai saber para onde ir. A gente tem que unir as duas coisas, o sentimento e a informação. Então, quando eu falei tudo isso para minha colega, lógico que não nesses detalhes aqui, contei mais coisas que a gente conversou, ela disse, então, você me traga o Evangelho segundo o Espiritismo para eu ler. E eu levei lá para o trabalho, deixei com ela, ela leu, tal, me fez vários questionamentos. Disse, nossa, para mim é difícil ainda entender a reencarnação. Mas quando começo a ler, quanto mais leio, mais cai a ficha, mais faz sentido as coisas da vida. Então agora, pela primeira vez na vida, eu estou fazendo as pazes com Deus. E nesse Natal, eu vou passar com a minha mãe. E toda vez, todo Natal, quando a minha mãe diz, vamos orar juntos em família, eu sempre me levantei e saí da sala. Quando vocês terminarem essa baboseira, eu volto. Mas esse Natal, graças ao Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou fazer a prece junto com a família. Eu fiquei muito feliz. Feliz por ver o quanto que o Espiritismo traz de consolo, gente. O quanto que ele responde. O quanto que ele nos torna sensíveis às dores. Porque tem gente que diz assim, não, mas ele merece, né, passar por isso. Não, não é assim que o Espiritismo pensa. O Espiritismo sabe que muitas das aflições a pessoa está colhendo o que plantou. Mas mesmo assim, o Espiritismo nos ensina o que Jesus nos ensinou. Estenda a mão, ajuda. Então, quando eu pensei na história desse casal, eu imagino, veja, são imaginações, né, lucubrações minhas. Eu pensei que toda essa dificuldade na guerra, essa separação, que foi uma separação não voluntária, né, a vida fez com que eles não tivessem notícias um do outro, um achando que o outro tinha morrido. Que aflição, que sofrimento. Mas eles traziam dentro do coração a fé. E a fé, ela não pode ser apenas uma crença, acreditar. Ela tem que ser vivida dentro do coração. É como você chegar com o teu carro, parar teu carro, abrir a porta, pegar a chave e dizer, Deus, você dirige agora. A direção é tua. É esse grau de confiança que a gente precisa ter. E eles tiveram. E olha o que é o corolário de uma fé. Que reencontro maravilhoso. Ao final da vida, mas que reencontro.
Que amor! Porque, vamos pensar aqui conosco, né? Entre nós. O sofrimento tem data e hora para terminar. Vocês sabiam disso? Porque quando Deus nos dá um testemunho, se a gente passa por ele de cabeça erguida, ele assusta, ele para. Naquele momento ele deixa de existir. Tem hora e data para terminar. Você aprendeu a lição? Chega. É que nem com a criança. Você diz, olha, não põe a mão ali, vai queimar. Põe a mão, queima. Aprendeu? Vai mais botar a mão? Vai mais precisar dessa experiência. É assim que Deus faz conosco. Nos dá essa oportunidade. Então, um dos corolários da fé é a caridade e o outro a esperança. Por isso que eu humildemente coloquei o nome da palestra de A Magia da Esperança. Porque a esperança vem de esperar. E esperar, gente, não é algo inerte, em que eu sento, cruzo os braços e fico lá aguardando. A esperança é algo ativo, é algo que eu tenho que alimentar, que eu tenho que trabalhar na minha intimidade. Isso é esperança. Então, quando eu passo pelas dificuldades da vida ou pelas facilidades da vida e dou conta, eu recebo no final uma recompensa muito maior, muito maior. E uma das coisas que minha amiga tinha falado, que eu achei interessante, quando ela estava na revolta contra Deus, ela diz assim, você já viu que as pessoas que fazem maldades, que são mau caráter e que tudo dá certo, estão sempre felizes? Eu digo, claro, quando você vê alguém feliz demais, assim, desse tipo, o que não vai colher depois? O que não vai colher depois? É uma felicidade ilusória, passageira. E a pessoa que está em dificuldades, em aflição, ela não precisa ser uma pessoa triste, né? Derrubada. A aflição são os percalços da vida. São os compromissos que nós pedimos para vir. A gente pede algumas experiências, muitas das que são anteriores, causas anteriores das nossas aflições, são pedidos nossos. Eu gostaria dessa vez de não vir com a beleza estuante que eu tinha na outra vida, porque a beleza me fez me perder. Ou eu não quero vir na riqueza, porque a experiência da riqueza eu ainda não tenho equilíbrio para saber ter dinheiro sem esmagar os outros, sem humilhar as pessoas. Eu quero vir, sim, tendo que suar cada dia, na luta. Essas são as nossas escolhas. Nós participamos dessas escolhas. Então vamos olhar para a nossa vida e pensar no que diz Emmanuel. Examina as tuas aflições. Quantas fazem parte do teu caráter, das tuas escolhas e não de Deus? E as que são de Deus, quantas não terão você mesmo escolhido passar por isso? Então vamos ter fé, vamos ter coragem, vamos ter esperança, para que nesse Natal a gente possa oferecer a Jesus não só palavras bonitas, numa prece bonita, mas a gente possa oferecer a nossa transformação moral. Muito obrigada. Eu gostaria de perguntar se tem alguém que está vindo pela primeira vez hoje. Então, vocês duas vão ganhar o Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos a Marie. Eu não preciso fazer nenhum comentário a respeito. Realmente é extremamente bem visto a nós a grandiosidade de a gente pensar e estabelecer as questões que foram tratadas aqui.
as causas anteriores e causas atuais dentro do capítulo 5, e que a gente não esqueça do capítulo 6, que é o Cristo redivivo, que é o Cristo que nos traz, sem dúvida, novamente a sua moral de retorno aos nossos corações. E nos pede o que vamos estar pedindo dentro da oração. Vamos orar. Deus Pai, nosso Criador, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, guia espiritual da terra, que nos trouxe, sem dúvida, a possibilidade de novamente adentrarmos com os ensinamentos que você nos trouxe, Senhor, que nos posicionou, alargando ainda mais a nossa condição de entendimento, que hoje nos fez ainda engrandecer mais ainda a necessidade do estudo, mas também a necessidade de termos os sentimentos grandiosos e benfazejos explicifados no capítulo 6, onde é o Espírito de verdade, que é Jesus, que nos traz resignação, obediência, devotamento e sempre a perseverança em estabelecer as nossas aflições, sejam elas de âmbito atual ou de outras situações, que vençamos através da caridade, do amor e da esperança ativa de fazer das nossas vidas um bálsamo de atuações no bem, e onde a gente cresça através da nossa luta constante contra nós mesmos, para que o nosso bem, para que a nossa atuação em pensamento, em palavras e atitudes estejam voltadas ao Senhor. Que Deus nos ampare, nos consolide ainda mais esses pensamentos durante os momentos de sono, que busquemos forças e assim sigamos em frente com a certeza de dias melhores. Que assim seja. Em seguida, estaremos nós